Continuando aqui, né? Saímos da Suméria, então, e vamos transformar, né, essas cidades-estados em impérios aqui. Império Acadiano e o Império Babilônico aqui, né? Eu estava pensando, talvez eu não faça o Egito agora e vou focar no próprio Oriente Médio aqui, né, na Mesopotâmia mais. E talvez depois o Mediterrâneo, vou continuar ali com a Fenícia, com os minoicos e com os micênicos. E deixar o Egito para mim, eu acho que vou fazer o Egito numa série separada, assim. Até porque eu não vou fazer não pretendo fazer os hebreus agora, e os semitas ali, né, chamados semitas. E pretendo fazer alguma coisa relacionada, como se fosse a história da própria religião dos judeus e depois a história do cristianismo, assim, mais especificamente. Aí eu vou deixar o Egito até algumas civilizações assim também que a gente poderia estudar, que seria a China, a Índia ali, né? Talvez eu não sei também, não sei se eu vou fazer os Olmecas, os da América, e aí eu vou talvez focar nessa primeira parte aqui na parte da Mesopotâmia aqui, né? Mas porque foi onde que considerado nasceu a civilização, né? E aí, para não perder o fio, talvez eu faça direto ali o Império Romano e prossiga bastante, né? Avance bastante e já avance daí para a Idade Média e depois continue com a Idade Moderna. E não faça o Egito ali e esses outros povos e depois depois talvez fazer algo em paralelo, assim, já com um especial, digamos assim, com todos esses outros povos, para ver de uma forma mais detalhado cada um, assim, e sem perder, digamos assim, o fio da meada. Eu vou ver como que fica melhor, como que eu acho que fica melhor. E dependendo, se eu não pegar e não fazer ali, é porque eu entendi que fica melhor fazer direto esse avanço direto ali para o Império Romano e avançar, entre aspas, no Império do Macedônico, do Alexandre ali, depois o Império Romano direto, sem sem voltar, né? Acabei deixando o Egito ali, não volto para o Egito, não faço a China e a Índia, e foco por enquanto só nessa primeira parte na Mesopotâmia aqui. E nem não vou fazer também daí os hebreus, né? Fazer algo especial assim deles, dos hebreus, dos egípcios e desses outros povos assim. Não que algum tenha mais importância que o outro, mas só porque nasceu a escrita na Suméria, né? E a Mesopotâmia acabou sendo o local ali onde nasceu a escrita e nasceu as cidades, né? Especificamente só por causa disso. Então talvez eu faça isso. Hoje a gente vai então sair, né, das cidades-estados que a gente estava falando na última aula e vai chegar ao primeiro império, né, que é o do Sargão. Outro detalhe também que eu só vou frisar aqui, né, que é uma questão metodológica, é que até tem um historiador, né, que ele é o Lucien Febvre, que ele fala de uma história total. Ele foi um dos pioneiros nessa chamada história total, no sentido de não ser uma história só política, né? E hoje em dia, né, a academia, a ciência histórica, ela sabe que não é só história política. Mas também, né, fazendo um contraponto aqui, a gente vai seguir um pouco essa questão dos nomes, das datas e dos fatos, né? O François Simeon critica, que é o sociólogo, que ele é também desse tempo das escolas dos análises, né? Esse aqui é um historiador chamado Escola dos Análises de Historiadores, né? Que é a primeira geração da Escola dos Análises de Historiadores, que ele está junto com o Mark Bloch, que ele já falou. Eles falam em fazer uma história social também, uma história das pequenas coisas e tudo. Mas assim, eu acabei pegando, né, e vou ter que seguir um pouco essa linha aqui dessas civilizações para, digamos assim, como se eu estivesse junto com quem está assistindo, ter uma noção das civilizações antes, né? E depois voltar para daí, por exemplo, vamos pensar numa história social, sei lá, alguma coisa assim, uma história diferente da Suméria. A gente já sabe quem são os sumérios. Agora a gente vai ver e vai pensar essa história dos sumérios. Vamos ver a questão da Império Babilônico. Agora eu já sei os pontos mais importantes do Império Babilônico. Então agora eu posso fazer uma história social, digamos assim, que eu acredito que
nessa proposta, né, do dossiê em febre para fazer uma história total, teria que ser depois que você tem uma noção, né, de que é uma Babilônia ali, do que é uma Assíria. E aí no caso, assim, né, ainda mais esses povos tão longínquos, né, a gente ensinar a história antiga já fica mais complexo um pouco, né, mas assim, mesmo pensando qualquer estudo de qualquer povo, ou de qualquer coisa, assim, eu acredito que tem que ter umas noções iniciais, né, antes de estudar antes de estudar todas as outras questões menores, assim, você tem que ter uma noção, né, do que é. É que nem você fazer uma pesquisa, né, você não vai começar ali fazendo uma pesquisa, por exemplo, da Revolução Francesa e já ir direto para o que é o teu objeto de estudo. Você vai ter que contextualizar, né, o que é a Revolução Francesa. E para pelo menos ter uma noção, né, explicar para quem está lendo o que é que está acontecendo. Né? Então, eu vou partir um pouco disso, né? E avançar, e assim, é difícil, né, dar tempo de estudar tudo e todos, por isso até que, no caso, eu vou deixar os outros ali, mas eu pretendo fazer, né, uma série especial com todos os outros ali que eu não vai abordar aqui na Mesopotâmia. Mas já é difícil fazer só os aspectos mais importantes, né? Então, depois fazer todas as coisas de todos os povos já fica mais difícil, né? Mas é só para mim citar que esse grande historiador que é bem conhecido, que é o Lucien Febvre, historiador francês do tempo do Marc Bloch. Então, saindo, né, do século XX, aqui a gente volta para o começo de toda a civilização, digamos assim, de todas as cidades que é a Suméria. Aqui eu coloquei mais uma cronologia, só queria ressaltar aqui que muitos desses materiais eu estou pegando do Wikipedia. E assim, é uma questão como professor de história, não sei como os professores das escolas hoje agem, né, e tal, mas quando eu dava aula, por exemplo, né, eu acredito que assim, se você for falar para o teu aluno, porque você tem que procurar num livro, né, eu acredito que dá também, né, óbvio, é o mais recomendado, mas assim, eu recomendo assim, que as pessoas, até quem não vai fazer vestibular mais, até quem quer aprender um pouco de história, quer ler, pegar no próprio Wikipedia, assim, por exemplo, que eu até deixei esses aqui em azulzinho, porque ele é como se fosse uma enciclopédia mesmo, né, daquelas mais classiconas, aquelas bars. E você pega ali, e aí de repente tem escrito Pictória, você não sabe o que é, você já clica e já foi. E aí ele tem uns mapas muito bons, tanto que eu peguei muitos mapas de lá, né, que já estou dando crédito aqui, né, que a fonte ali, o Wikipedia. E aí você vai conhecendo muito. E assim, quando quando ele até ali no cabeçalho da página, quando ele não tem as fontes e não é um artigo seguro, ele avisa, né? Então, eu não acho que seja tão ruim o Wikipedia, assim, para as pessoas aprenderem, principalmente porque às vezes alguém assim que está interessado, por exemplo, da Suméria e vai dar uma pesquisada ali, como a primeira fuçadinha, eu acho que é até bom, sabe, de fazer, para você ver ali, não sei assim, que eu falei por causa de que os professores não gostam quando faz trabalho usando o Wikipedia, né? Mas assim, se você vai fazer um trabalho assim e às vezes você vai apresentar ele e você entendeu ali, você pode usar o Wikipedia e depois cruzar as fontes, né? Se você pegar, por exemplo, o Wikipedia e mais dois sites, e você vê uma informação que está, vou colocar site B e site C aqui, você vê uma informação que está nos três sites, assim, mesmo que seja o site cola na web, o site, sei lá, o site, não sei qual mais site, Brasil Escola, alguma coisa assim, você está nos três sites isso aqui, e você cruzou essa informação e está nos três, a probabilidade dessa informação ser verdadeira é grande, né? Mas, e até porque acredito que qual que é o site que existe de um historiador hoje para o pessoal pesquisar, assim, que seja uma fonte totalmente confiável? Não é tão fácil de pensar assim, né? Um site que seja assim, pegou o site do, sei lá, um historiador que eu gosto muito, né? O Jaime Pinsky. O pessoal não conhece, nem sei se tem um site que ele faz para, digamos assim, com conteúdo mais didático para o pessoal pesquisar. Então, às vezes tem que lutar com o que você tem, né? Então você vai ali, vai pesquisar, e aí depois você pode ver lá, se você se interessa mais no assunto, pergunta pro teu professor, né, de história, ele vai te indicando os livros. E aí você vai indo, né? Até porque livro para todos os assuntos vai ter um professor que vai saber ainda, né?
Tipo, você vai perguntar pro teu professor para ele te indicar um livro sobre o Império Hitita, por exemplo. Eu duvido que alguns professores até não vão saber, eu acho. Então, eu não coloco que seja tão ruim pesquisar assim, mas assim, eu acho que daí, dependendo, né, como que o teu professor de ensino médio age, né? Falando pra pessoa que tá afim de estudar, né? Não pra essa pessoa que tá na escola cagando pra tudo. Mas você vai tendo uma relação boa com o teu professor, você pode até perguntar depois ali e ver como que ele quer, por exemplo, perguntar se como que ele pode, se dá para fazer essas referências cruzadas aqui, se ele indica algum livro, né, por exemplo, e até se tem um livro, se ele pode até te passar um livro em PDF, ou se estiver na biblioteca da escola, né. Então, aí também vai muito do traquejo do professor, né. Dependendo, se eu desse um seminário, assim, o pessoal trouxesse uma coisa que fosse confiável, uma informação verdadeira, né, do Wikipedia, porque vai ter coisa ali que vai ser mentira, né? Que vai ser mentira não, né, que às vezes vai ser uma informação que não vai ser tão verdadeira, assim, né? E aí vai depender, né, do se é um trabalho apresentado como um seminário, né, que você vai ter que falar lá na frente, então não. E aí pro estudante universitário não precisa falar nada lá, que daí vai ter que ler, né, tem que pegar o livro e ler. Mas eu digo assim, o estudante que às vezes nem vai ser um historiador, um filósofo, não vai ser alguém dessas áreas humanas, quer ser tipo um médico, fisioterapeuta, alguma coisa. E aí vai aprender mais para o vestibular, né? Acredito sim que não, às vezes não vai também querer focar tanto, né? Porque não são as matérias mais importantes do vestibular para a pessoa, né? Porque são peso 2, ele não vai focar tanto. Então, se pegar no Wikipedia ali, eu não vejo como tão ruim, né? Óbvio que você vai ter, é bom se procurar é, mais fontes, né? Mas colocando uma realidade do brasileiro aqui, né? Que é, não lê, né? O brasileiro lê muito pouco, assim, tipo, às vezes você vai pegar no Wikipedia e vai puxando uma coisa, puxando outra, quando você vê, você, nossa, que interessante, e aí, isso aí pode ser uma coisa boa até pro Wikipedia, porque é fácil ali, né? Você colocou ali Gilgamesh, o termo Gilgamesh ali no Google, já foi lá, já foi, viu o que quer, e esse Gilgamesh até que é o Gilgamesh, né? Conhecido como Gilgamesh. A epopeia de Gilgamesh, que é o lendário Gilgamesh. Então eu não acho que seja tão ruim, né? Tanto que eu já usei para aquela aula do Paleolítico um material ali que eu peguei no Fala na Web que eu gostei. Que assim, eu estou lendo, tendo uns livros, lendo uns livros aqui, mas o que eu consegui das primeiras civilizações, até porque eu não fazia tempo que eu não mexia, né, com isso, é um que eu tenho do Jaime Pinsky só. E aí eu consegui uns livros em inglês aqui, e aí alguns materiais assim, eu comparo, né, com o que ele fala. Mas assim, ele, às vezes você pegar o livro, né, para transformar numa coisa didática, você vai ter muito conteúdo, né? Por exemplo, tem um livro ali que vai falando só da Suméria, umas 200 páginas. Eu vou ter que, vai ter que resumir, né? Aí eu peguei algumas informações ali e também aí analisando algumas coisas que eu vejo aqui na Wikipedia, eu vou juntando, né? O que eu vendo, o que eu acho que pode estar errado, o que não está. Então, acredito que vai muito dessa dinâmica de cada um, da necessidade de cada um, né? Eu acredito um pouco naquela questão. Eu trabalhei já aqui na minha cidade, o nome é IEDB, que é o Instituto Educacional Dom Bosco, né? Eu nem estava na Igreja Católica todo esse tempo quando eu trabalhei lá. Mas eu acho que é muito válido o que eles falam, que eles me passavam assim a metodologia deles lá, que é como se fosse um educador social, né? Que você, naqueles tempos eu dava aula de xadrez, né? Que assim, você tinha que ensinar, né, o xadrez, mas assim, você tinha que tentar ver o que teu aluno estava querendo da vida, tentar dar uma ajuda na vida dele em si, né, que é mais visto, ainda que seja um lado mais religioso, mas eu acredito assim, a pedagogia, né, a educação é um pouco para transformar, né, acredito que na medida óbvio, um professor que tem 40 alunos fica difícil assim, mas eu acredito que à medida que cada professor ali, com o tempo que conseguir, né, conviver com o aluno e ver que o aluno está interessado, dá para também dar os nortes, né? Então, e sempre sabendo que vai ter muita gente que nem vai estar interessado em nada, né? Mas aí aquele aluno que está interessado, mas cabe ao professor, né, tentar instigar, né, aquele que não está interessado a se interessar, né? Que o conteúdo de história é muito interessante. Mas eu acredito um pouco nisso, que a educação avança, né? Tanto que isso que eu estou colocando aqui é uma coisa que é mais por um desencargo de consciência meu, né? Que eu sou formado em História e não está dando aula de História agora. E aí eu acho que isso é útil, pode ser útil para as pessoas, né?
assistir essas aulas, porque muitos materiais aqui eu já tinha, né, algumas coisas, e eram os que eu usava para me dar aula no cursinho de pré-vestibular que eu já dei. Então, tem algumas coisas que eu vou usar aqui da Wikipedia, já estou falando, né, justificando o motivo aqui, né, também. Então, aqui nessa cronologia, né, voltando ao nosso conteúdo em si, né, deixando parte do método um pouco de novo. Vou apagar aqui antes todas essas coisas para a gente começar do zero, para não ficar tudo isso aqui bloqueando nessa cronologia. Tá, aqui já dá para ver. Bom. Então aqui, né, vamos analisar, né, com um pouco de receio sempre, né, a Wikipedia, mas assim, ele coloca aqui, né, como desenvolvimento primitivo da Suméria esses 5.000 a.C. aqui, né, que não está também muito longe, né. E aí, o termo que ele usa aqui é alta civilização, né, que é um termo que também aqui já dá para a gente ir analisando, né, lendo junto aqui com o, digamos assim, o aluno lendo junto com o professor, ainda fica fácil, né, de fazer essa análise. Que eu não colocaria alta, né, civilização, colocaria civilização e entre aspas, né, sempre com cuidado usar esse termo civilização, mas é a data aproximada aqui, né, daí aquele uso 3.500, quando os sumérios se estabelecem na Mesopotâmia, né, e constroem o templo o Cair, né, que durou 3.500 a 1.900, e aqui ele vai dando mais algumas informações, né, as escritas sumérias em tábuas de argila. Aí a escrita vai de tábua de argila para cuneiforme, né? E aí a roda é usada. As rivalidades, né, políticos e militares. Aqui é o lendário Gilgamesh ou Gilgamesh. É sobre Uruk, né, que é a cidade bem conhecida. Ó. E daí esses dois reis aqui sobre a cidade de Quis. Daí esses aqui, mais algumas informações aqui, né, que não, algumas são relevantes, mas também não vão, a gente vai passar direto. Aí, aqui também já não tem mais tanto algo que nos interessa. Daí aqui ele vai dando algumas informações mais sobre a Suméria. E daí aqui a gente chega no que a gente vai falar hoje, né? Que seria 2350, 2340, né? Que é quando vai entrar em cena o Sargão aqui, né? Chamado Sargão da Acádia, né? Que é o que mais importa para nós hoje. Ele derrota Una e Lugra-se, conquistando a Suméria e Acádia. Então aí ele vai criar um império, né, de superioridade política e econômica. Aí, essas outras informações eu vou pular por enquanto, qualquer coisa a gente volta aqui, né, depois para ver essa cronologia, mas o que eu queria chegar aqui só para a gente ver, né, para a gente ver de onde que a gente sai. E aí é onde que a gente vai começar hoje aqui, que é começando com a vida do Sargão, né. Então aqui a gente começa, né, a nossa aula, especificamente, né, das cidades-estados aos impérios. Né. As constantes guerras, né, levaram as cidades-estados sumérias ao enfraquecimento. Por volta de 2350, elas foram dominadas pelos acadianos. A gente já viu, né, que os acadianos são os povos, eles são semitas, né? Semitas, a origem dos semitas, ela vem são os netos, os filhos de Noé, né? Não os netos. O Sem, o Cão e o Jafé, né? São os três que muitos falam que, como assim, né? Pegando a questão do dilúvio ali, né? Eu tenho uma cronologia que fala que o dilúvio se passou em 2900 a.C., né? Uma cronologia que eu vi esses dias, assim, dando uma procurada, que quando eles estavam falando dos sumérios ali. E tem um documento que o nome dele é Lista de Reis Sumérios, que é um documento que foi encontrado, né? Que listava todos os reis sumérios. E nessa lista de reis sumérios, eu tenho esse documento aqui no final dos slides. Deixa eu até pegar só para o pessoal ter uma noção aqui, para a gente ver bem certinho aqui. Que é interessante de ver, né? Essa lista de reis sumérios eu tinha colocado aqui.
aqui na lista dos reis de Suméria. Eu vou aproveitar, já que a gente tá falando ali dessa, que essa é um texto, né, antigo, escrito na língua sumérica, que lista os reis da Suméria, a partir da dinastia sumeriana, estendendo-se a dinastias estrangeiras, sendo que as listas de reis babilônios e assírios posteriores eram parecidas. A lista registrava o local da realeza e governantes oficiais, bem como o período dos seus governos. Acreditava-se que o direito de majestade era concedido pelos deuses e que podia ser passado de uma cidade a outra. É possível que alguns dos reis presentes na lista fossem puramente mitológicos. A duração de alguns reinados é muito longa, né? Houve muitos outros monarcas a governar suas próprias cidades, sim, contanto ganhar o título da realeza oficial. A lista menciona que uma única mulher governou, né? Taquibalpis, a guardiã da taverna, que reinou por 100 anos. Daí aqui eu peguei, né? Mas eu não vou focar tanto. Mas que eu estava falando ali do Noé, né? Mas só para a gente aproveitar. Aqui eles colocam os reis antes diluvianos, né? Esse aqui é um documento que eles acharam escrito pela língua suméria, né? E eles colocam os reis antes de um dilúvio, né? De um suposto dilúvio que coincidiria com o dilúvio do Noé lá. Então, só que aqui eles colocam, né? E esses aqui são os reis mais mitológicos, né? Que não são os reis aqui que, por exemplo, aqui, né, eles colocam um rei que ele reinou de 454 até 388, né? E é uma coisa assim, na história, né? Por isso que eu também falo dessa questão da religião, que ela é bem importante, né, para entender a história, porque, por exemplo, a questão do Homero, né? O Homero, ele fala lá, né, da questão da guerra de Troia, e daí, nos livros dele, ele mistura muita coisa, falando do Aquiles, né, muita coisa mitológica, muita coisa exagerada, e muita coisa que é invenção dele, mas é muita coisa que tem que é verdade, né? Muitos fatos históricos estão. E aqui é a mesma coisa, né? Eles colocam a lista de reis deles, mas vejam esses reis primeiros aqui, ó. Os reis que 454.600, tipo, viveram 28 mil anos, né? Eles governaram. Então isso aqui já é uma viagem já deles, né? Que é a mitologia deles, né? Assim, então, como a gente tem que pegar, né? O Homero, como historiador, você pode pegar o Homero e ver alguma coisa, como os fatos, a Bíblia também, né? Você pega ela e ainda que você não, como eu já falei, né? Não usa como dogma, você vai pegar e vai entender o que existiu e você vai usar ela como uma fonte histórica, né? Então, aqui é muito interessante de ver, né? Quantos que ainda que existem esses reis aqui que viveram milhares de anos, isso aqui já é mais ficção, né? E aí, mas depois eles vão colocar os reis aqui que viveram 30 anos, né? Que acho que viveu, aqui ainda viveu 200 anos, né? Mas depois eles vão aqui, não, aqui ainda é bastante, mas depois eles vai diminuindo. E aí eles vão colocar uns reis que viveram por um tempo menor, assim. E aí é mais plausível, né? Não é mais tanta loucura. Então, a história sempre vai estudar, né, a própria Bíblia e alguns documentos como, ainda que trate, né, algumas coisas como mitologia, mas vai ter muita coisa que vai ter fato histórico ali, né, fazendo uma crítica, uma análise crítica, né, dizendo no sentido, analisando um documento, né, de forma crítica e técnica, como um historiador tem que fazer, você vai conseguir, né, tirar muito fato dali, né. Então é interessante, e daí aqui eles colocam, né, que a data aqui muitos reis conhecidos por inscrições contemporâneas não são encontrados. O dilúvio aconteceu em 2900. Eles estipulam essa data aqui para o dilúvio de 2900 a.C., né? Então seria mais ou menos por ali, né, quase 3000 teria ocorrido esse dilúvio, né, que está relatado também na Bíblia. E então é interessante da gente ver isso, né, que como que a gente pode usar, né, um documento, o próprio documento bíblico, né, para a gente aprender, né, de história, tendo uma análise crítica. Então, e aqui voltando, né, toda essa volta que eu dei, que eu estava falando dos acadianos, né. Os acadianos são povos semitas, né, então eu estava falando da origem do povo semita. O povo semita era o Sem, o Cã, ou Jafé, né.
é, esses povos, esses três povos aqui seriam os netos de Noé, né? Os netos não, os filhos de Noé. E aí, depois do dilúvio, né? Vamos colocar o dilúvio ele como 2900 a.C., adotar essa data aqui, por enquanto. Eles teriam que habitar de novo a Terra, né? Porque a Terra estava desabitada, sobrou só Noé e um par de cada animal ali, e morreu todo mundo. Então, o Jafé vai para a África, o Jafé vai para a Europa, né? Para o território que é a Europa hoje, e acho que a Europa e a Ásia. O Cã vai para a África e o Sem vai para a Ásia Menor ali, para a Ásia, para o Oriente Médio, né? Então, daí que surgem a origem da palavra semita, né? Eles que são os semitas, né? E daí, o acadiano é uma língua semita, né? Que daí depois, vendo a questão da linguística, né? Tem as línguas semitas, tem as línguas também indo-europeias, né? Então, os acadianos são um povo de origem semita, né? E o povo sumério foi classificado como um povo que tinha uma língua isolada, né? Que ele não, digamos assim, nenhuma língua tinha nessa raiz deles, digamos assim, que tem a raiz semita, né? A raiz indo-europeia. Eles foram um povo que tinha uma língua isolada e essa língua acabou. E era só eles mesmos que falavam a língua deles. E aí os acadianos eles já eram povos de origem semita. E a língua deles era o próprio acadiano, né? A língua é chamada acadiano. Tanto que depois os assírios e os babilônicos falavam de acadiano também. Então esse império que vai se formar, né, vai ser o Império Acadiano, o primeiro império mesopotâmico. Então aqui, né, a gente está falando de novo, né, vou apagar essas coisas aqui. Então, a gente está falando aqui, né, agora a gente vai transformar essas cidades-estados ali, né, que eram as cidades-estados sumérias e também ali as do norte da Mesopotâmia, em impérios, né. As constantes guerras levaram as cidades-estados sumérias ao enfraquecimento. Por volta de 2350, né, elas foram dominadas pelos acadianos. Agora já sabemos quem são os acadianos. Sargão, um rei do povo, né, desse povo, unificou as diversas cidades sob um único governo. Nasceu assim o primeiro império babilônico. Não, aqui está errado, não é o primeiro império babilônico, é o primeiro império mesopotâmico. O primeiro império babilônico é o de Hammurabi. Tá, não sei de onde que eu peguei isso aqui, se fui eu que fiz, mas é o primeiro império mesopotâmico. Essa foi uma das primeiras experiências da humanidade em que vários territórios ocupados por povos diferentes estiveram sob o domínio de um único soberano. Então aqui, né, o primeiro império mesopotâmico, também chamado de Império Acadiano, foi o primeiro império da humanidade, né? Quem foi responsável dessa unificação e foi o Sargão, né? Sargão I. Ele dominou esses povos, né, e unificou todos eles nesse chamado Império Mesopotâmico, né, que seria o primeiro Império Mesopotâmico. Por volta de 2369, né, Sargão o Velho, patese, né, da cidade de Acádia, a cidade de Acádia, lá que tinha os acadianos, unificou a maioria das cidades em templos. Aqui eu coloquei, né, duas fontes diferentes e elas estão com umas datas aqui com alguns aninhos de diferença, né, 2369 e aqui 2350, né. Mas é por aí, né, na metade desse século aqui que ele fez isso. Então, assim, não vai ter algumas fontes que divergem, né, inclusive de alguns livros, mas não vejo como a diferença não é tão grande, é 2350 a 2369, foi por aí que foi colocado foi feito esse império. Aí ele era um patese, né, o patese eu já expliquei que eram os líderes religiosos, eles eram líderes religiosos e líderes políticos, né, das estados daquele tempo. Então, ele era o patese da cidade de Acádia, né, ele unificou a maioria das cidades-templos. Apesar da unificação, as estruturas políticas da Suméria continuaram existindo.
Os reis das cidades-estados sumerianas foram mantidos no poder e reconheceram como os tributários dos conquistadores acadianos. Ele fez uma estrutura, daí, né, colocou esses reis sob a tutela deles, né. Sargão conseguiu ainda submeter os elamitas, né, que é o povo de Elam. Tem no mapinha ali, a gente já viu bem. Antes de lançar-se à conquista das terras ocidentais, até a costa síria do Mediterrâneo. Criou assim um modelo unificado de governo que influenciou todas as civilizações posteriores do Oriente Médio. O grande rei Acádio, guerreiro e conquistador, tornou-se conhecido como o soberano dos quatro cantos da terra. Sua dinastia, né, foi de aproximadamente 2.100 anos. Né? Aqui nos quatro cantos da terra, porque a terra conhecida deles era ali, né? Eles, né, mal sabiam que existia outra coisa. Também porque não tinham como se comunicar muito além, né? Então o mundo conhecido deles é... Tanto que a gente vê, né, na questão do Canaã, né? E da terra prometida, né, bíblica, que é Canaã, que depois que é chamado em alguns textos históricos de Levante. Ela é a terra deles ali, né, pelas coisas que é descrito na Bíblia, eles conheciam apenas o mundo deles ali, né? Então era limitado, né, apenas ao Oriente Médio, ali, a Mesopotâmia, a terra deles. Então o Sargão eles pensavam que o Sargão era como se fosse o dono do mundo naquele tempo, né? Soberano dos quatro cantos da terra, né? E era assim que todo mundo pensava, né? No mundo antigo eles não conheciam a questão de ver outro mundo, né, que além daquele mundo conhecido por eles. O império criado por Sargão desmoronou após um século de existência, né, em consequência de revoltas internas e dos ataques dos gútios. Essa tribo nômade aqui é muito conhecida também, né, da Mesopotâmia. Eles tomaram o poder, depois perdiam, tomavam, depois perdiam. Era um povo bem fortinho aí que tomou o poder do Sargão. Nômades semi-bárbaros originários dos montes Zagros, a leste da Mesopotâmia, no alto do Tigre, que investiam contra as regiões urbanizadas, porque a sedentarização das populações do Oriente Médio lhes dificultava a caça e pastoreio. Por volta de 2150 a.C., os gútios conquistaram a civilização suméria acadiana. Depois disso, a história da Mesopotâmia parecia se repetir. A unidade política dos sumérios acadianos era destruída pelos gútios, que por sua vez eram vencidos por revoltas internas dos sumérios acadianos. Então eles foram revezando o poder, né? Os gútios tomavam o poder, depois eles se revoltaram, e aí eles foram fazendo essas guerras continuaram ali por algum tempo. Aqui eu coloquei, né, o mapa da região aproximada da Mesopotâmia, só para a gente ver aqui como que foi nessa cronologia, e aí voltando aqui para ver onde que é o território que ele fala. Então, começando aqui, né, de 3.500 a 2.350 a.C., aqui na Síria, né, que é a Mesopotâmia, que seria a Síria, essa parte aqui da Síria, né? Seria a parte da Mesopotâmia, estava dominado pelo povo Martu, né? E aí a Mesopotâmia setentrional aqui é pelo povo Sub-Artu. E a Mesopotâmia meridional estava dominada pelas cidades-estados sumérias, né? Então aqui as cidades-estados sumérias na Mesopotâmia meridional aqui, né? E Uruk, Eridu e Ur, que são as cidades. Depois a Babilônia vai crescer e vai ficar bem forte, né? Mas aqui ainda não havia a Babilônia, né? Aí de 2350 a 2200 vai ser o Império do Sargão aqui, né? Que é o que a gente acabou de estudar. Esse é o Império Acádio aqui, né? Aí 2200 os gútios vão dominar e vão ficar ali por aproximadamente 100 anos, né? Daí aqui 2000 a 1800, aqui tem uma cidade-estado amorita, né, que vai ser o primeiro império babilônico.
Primeiro o Império, aliás, o Império Assírio Antigo, né? E daí, que aqui vai estar na Síria, daí na Mesopotâmia Setentrional vai ser dominado pelo Império Assírio Antigo, né? Acadianos do Norte. E aqui em Larsa e umas outras cidades amoritas, né? Que são o povo amorita, depois vai dominar aqui no Império Paleobabilônico, né? Que é chamado. Isso aqui de 2000 a 1800, né? Que aqui é assim, como eu falei, né? Vai ser, às vezes vai ser bem, pode variar essas datas assim, né? Por ser muito longínquo, aqui já não é tão longínquo, mas ainda é. Mas aqui já dá para ter uma noção boa, né? De ver essa sequência lógica aqui. Como aqui existiam as cidades-estados, se transformaram no Império Acádio, né? E aí aqui os gútios tomaram. Daí aqui foi a terceira dinastia de Ur, chamada, né? Que é o renascimento sumérico, que durou 100 anos apenas. E aqui as cidades-estados amoritas aqui e na parte meridional, e o Império Assírio aqui. Daí em 1800 a 1600 temos aqui o antigo reino hitita, né? Que os hititas eles eram o império aqui da Turquia, né? Que era chamada Anatólia, aquele tempo. Aqui a Ásia Menor também, né? Chamada de Ásia Menor, mas naquele tempo era conhecido como Anatólia. Então, o Império Hitita, ele era o povo que habitava aqui. Dizem que esse Império Hitita não perdeu nenhuma guerra. Não perdeu nenhuma batalha também, né? Mas também é uma lenda, né? Não sei se é verdade. Mas tem dizem que ele não perdeu nenhuma batalha, né? Não é difícil, né? Mas ele não tem muitas fontes também sobre esse Império Hitita. A questão é pensar, né, da onde que veio essa lenda, se for uma fonte deles falando, a gente nunca perdeu nenhuma batalha. Aí é uma coisa que também, né, é saber se eles estão mentindo. Então, aqui, né, na Síria, os hititas estavam dominando aqui, né, na parte síria, nesse tempo, eles avançaram até aqui. E aí, na parte setentrional e meridional, foi o Império Paleobabilônio, que a gente vai estudar agora. Que daí a Babilônia foi e conquistou a Mesopotâmia praticamente inteira, né? Que é o primeiro Império Babilônio, né? Que é o do Hammurabi, né? Que é o Hammurabi do Código de Hammurabi. E daí aqui, né? Em 1600, aqui cai, né? O primeiro Império da Babilônia cai. E aí depois vai vir esses Humitas, né? Que é o povo Humita. E aqui desse lado os cassitas, né, que são do lado meridional. Né. Aí o Império Hitita, depois aqui em 1400 a 1200 ele volta aqui, né, na parte da Síria, ele retoma aqui. E aí o Império Medo-Persa, o Império Médio, Assírio, aliás, né, não o Império Medo-Persa, mas o Império Médio Assírio, né, que vai ficar uma parte setentrional aqui, né. Então os assírios estavam sempre ali, saqueando e perdendo, né. Por isso que, vendo essa questão, né, essas terras aqui viveram sob muita briga, né, sempre. Só lembrando, né, que a atual Babilônia, hoje, a atual Mesopotâmia, hoje é o Iraque. Né. Então ali o Oriente Médio, né, continua com essas brigas ali. E como eu tenho ressaltado, né, não é de hoje que essas terras vivem essa instabilidade e hoje continuam. Porque a gente vê aqui, né, o quanto que muda o poder aqui. Aí aqui é o colapso da Idade do Bronze, né, que vai começar os povos do mar. Mas aqui a gente vai parar, né. Não vou falar hoje ainda, acho que dos fenícios e dos hititas em si. Mas aqui é interessante para a gente ter uma noção, né. Daí depois aqui em 900 já o Império Neo-Assírio, o Império Neo-Babilônico, né? O Império Aquemênida, que seriam os Medos e os Persas, né, que se aliaram. E depois o Macedônio, do Alexandre o Grande, o Império Seleucida, e aqui a gente já chega em Roma, né? Veja como a gente já viajou aqui, mas aqui bem rapidinho, né? Só para ter uma noção aqui, e depois o Império Parto e o Império Sassânida, para ver quanto que é instável aqui, né? Não vou falar desse mapa aqui agora, vou avançar um pouco, né, no Império Mesopotâmico, né, o primeiro
Império Mesopotâmico ainda, que é o Acadiano, né? Esse daqui ainda é o Império do Sargão, né, que a gente vai falar mais um pouco. A gente falou ali de como que as cidades e estados foram transformando, né? Agora a gente vai falar mais um pouquinho do Império Acadiano antes de entrar no primeiro Império Babilônico em si. Então o Império Acádio foi o primeiro império da Mesopotâmia, né, centrado na cidade de Acádia, sua região circundante. O Império uniu os falantes acádios e sumérios, né, que eram os da cidade de Acádia, que falavam os semitas, né, que eram semitas, pós-semitas, e os sumérios sob um único governo. O Império Acadiano exerceu influência na Mesopotâmia, no Levante e na Anatólia, ao enviar expedições militares ao sul até Dilmun e Magão, né, atual Bahrein e Omã, na Península Arábica. Aqui na Anatólia, eu trouxe isso daqui, é um mapa da Turquia atual, né, que aqui esse circundado aqui em laranja é a Anatólia, né, que eles chamavam de Anatólia, que os hititas dominavam. Então o primeiro Império Acadiano chegou até dominar, ter uma influência aqui, né? Existe uma influência na Anatólia aqui. E no Levante, o Levante seria aqui, né, essa terra aqui, ó, a Canaã e a Idreia, né? Então o Império da Mesopotâmia, o Império Acadiano, chegou a ter influência aqui no Levante, né, nesse chamado Levante, ou na Canaã e Hebreia. E ele também foi até aqui na Península Arábica, né? Ele foi muito forte, né? Influenciou muito forte. Então dominou aqui, né, esses lugares, mas ele teve influência, né? Até pode ter exercido o comércio e tudo, e era conhecido, né? Muito conhecido aqui em todos esses lugares. O acádio, né, também conhecido como acadiano ou assírio-babilônio, era uma língua semítica, né, que é aquilo que eu falei. Parte da família afroasiática, falada na antiga Mesopotâmia, particularmente pelos assírios e babilônios. A mais antiga língua semítica registrada, ela utilizava a escrita cuneiforme, né, que por sua vez derivava do antigo sumério, uma língua isolada, sem qualquer parentesco. Isso aqui eu também já falei, né, que a língua suméria é isolada, não tem qualquer parentesco com outra língua, né, diferente da semítica, da acadiana, que ela é considerada a língua semítica mais antiga já registrada. O nome da língua é derivado da cidade de Acádia, né, um dos principais centros da civilização mesopotâmica. Enquanto os sumérios dominavam o sul, a região central da Mesopotâmia era ocupada por povos de origem semita, como assírios e acadianos. A partir de 2350, né, daí é que vai começar o Império do Sargão, ele vai falar sobre aí nasce o Império Mesopotâmico, e daí 2100, enfraquecido, né, os gútios tomam. Antes da Acádia ser identificada nos textos cuneiformes mesopotâmios, a cidade foi conhecida apenas através de uma única referência, Gênesis 10:10, né, na Bíblia, onde está escrito. A cidade da Acádia é citada mais de 160 vezes nas fontes cuneiformes, que variam em datação desde o próprio período acádio, de acordo com, respectivamente, a cronologia curta ou média. O nome da cidade é escrito como Acadec Urik, que é variadamente transcrito em português como Acádia, Acádia ou Agade. Etimologia de Agade é incerta, né, embora se saiba que não é acadiana. Etimologias suméria, urita e lulubiana foram propostas em vez disso. A origem não acadiana do nome da cidade sugere que o sítio já podia ter sido ocupado em períodos pré-sargônicos, como também sugerido pela... Então aqui é o que ocorre muito na história de... Sempre um povo escreve o nome do outro, né? Que nem a Suméria foi escrita pelos acadianos, e a etimologia da palavra Acádia também não se concordam que foi a Acádia quem fez, né? Que falam que foi ou a Suméria, ou esses povos uritas, ou Lulubiana, né? Então não se aceita que foi os próprios acadianos que deram esse nome para a língua deles. Então a história é assim, né? Varia muito de quem escreveu, e muitas vezes um povo que às vezes escreve o povo inimigo e acaba ficando para a história como o povo inimigo, né, falava que era, né, que nem a questão dos sumérios, né? Os acadianos chamavam os sumérios de sumérios, e eles hoje em dia são chamados de sumérios, como eles queriam ser chamados de povo da cabeça negra, né, que é o que eu falei na outra aula ali. Então a história é escrita assim. Muitas vezes não é bem o que
que o povo queria, né, ser conhecido. É como alguém escreveu dele que às vezes pode ficar para a história, né? Não é um filme, né? Sempre saber. Aí eu coloquei um mapinha aqui, né, do Império Acádio. Agora que a gente já sabe bem, né, quem são os acádios. E aqui tem a cidade de Acádia, né? E algumas cidades-estados aqui, né, desse tempo aqui. 2280 a.C., né? Depois da morte de Sargon. Tem aqui os nomes de semitas, o Golfo Pérsico aqui, Ur, dos caldeus. Lagash, que é uma cidade um pouquinho conhecida, Nippur. E aqui essas outras cidades-estados, né, que não são tão conhecidas, Lakráquia, Dab. E essas cidades-estados aqui também do norte da Mesopotâmia setentrional, que é chamada, também não são muito conhecidas. Nômades, e aqui no Yarmut, também outro. E os Elamitas, né, aqui que eu falei, que são os outros povos que habitavam aqui da povoado de Elam. Então, e o Império Mesopotâmico, então, o primeiro Império Mesopotâmico foi até aqui, né? Esse território aqui, né? Aqui que seria o Levante, né, que eu falei na slide anterior. E aqui seria toda a área da Mesopotâmia que o Sargon conseguiu conquistar. A inscrição na estátua Basek registra que os habitantes da Acádia construíram um templo para... Aqui eu só coloquei para a gente falar um pouco dessa deusa Ishtar, né? Que é essa deusa Ishtar, que tem uma pintura da Babilônia, né? Que são os portais de Ishtar, que é bem conhecido, que é aquele leão, né? Que é uma porta azul, que é uma pintura bem bonita, né? Então, coloquei aqui só para falar, né? Que a primeira deusa da Acádia foi a Ishtar, né? Guerreira. A deusa Suméria Inanna. Esse daqui era uma deusa Suméria ainda, né? Inanna. Se transformou na deusa Acádia Ishtar. E depois os babilônios também adotaram essa deusa Ishtar como deles. E aí depois fizeram os portões de Ishtar, né? Que é um dos grandes... Uma grande obra de arte lá, né? Da Babilônia, que é um portão que tem um leão, assim, que é bem conhecido, né? Se você digitar, por exemplo, Babilônia, Mesopotâmia, provavelmente você pode colocar no Google Imagens, vai aparecer esse leão ali. Na aula da Babilônia eu posso até trazer aqui para o pessoal ver. Mas é coisa fácil também, deixa mais. E essa deusa aqui já era a deusa acadiana, né? Ishtar, guerreiro. Então, esse sincretismo religioso, né, como chama, quando às vezes misturam religiões, né? Isso aí não se limita só nesse tempo, né? Mas o que a gente já pode ver, né, que os deuses, o deus Inanna, né, transforma na deusa Ishtar. Mas os próprios deuses gregos e romanos, né, que muitos deuses, deusa do amor para o grego, inspirou a deusa do amor para a civilização romana. Então tem muito sincretismo, né? O Brasil também, né? O Brasil é um povo que tem muito sincretismo religioso, né? Que misturou, né, as três etnias, né? Então é interessante, né? Como que esse portal da Babilônia foi inspirado nessa deusa que está guerreira. Então aqui eu encerro, né? A gente acaba o Império Acadiano. Começamos com os Sumérios e agora vimos os seus, digamos assim, rivais, né? Acádios. E saímos, né, das cidades-estados e entramos na era dos impérios, finalmente. E eu vou continuar aqui, né, indo. Talvez eu vou seguir um pouco como está naquela cronologia ali, né, mas eu não sei se... E aí eu vou pensar, né, dependendo se volto para o Egito daí já, ou deixo para fazer uma série especial do Egito, junto com a China, a Índia, e tem até estava dando uma olhada que alguns estudos de um povoamento lá do Japão, bem antigo também, que eles descobriram recentemente. Então, mas assim, é difícil a gente estudar tudo, né? E também uma outra pesquisa recente que eu acabei não falando nas aulas, porque eu vi depois, que até eu falei na aula da Suméria, né, que as pessoas, a maioria dos cientistas, era na verdade unanimidade que o berço da civilização é na África. Eu não sei, né, até se não foi em 2020 para 2021 que eles acharam, que eles investigaram acho que é um dente ali que eles conseguiram de um fóssil, e aí que identificaram que
o surgimento da vida poderia ser ali na Bulgária, na Grécia, ali uma região da Europa, ali perto do Mediterrâneo. Então, que aí essas pesquisas mais avançadas confirmarem isso, podem até tirar, né, o berço da humanidade não ser mais a África. Mas daí é umas pesquisas de genética bem avançadas, né? Que nem eu falei quando eu estava em umas aulas de história da teoria da evolução ali, que como eu sou historiador, né, às vezes uma coisa ou outra não vou saber tanto de biologia, dessas outras matérias. Mas, então, era isso, né? Então a gente vence aqui nos Sumérios e os Acadianos, e a gente vai avançar para a Babilônia agora, né? E depois os Assírios e os Medos Persas, que é um assunto muito interessante nessa antiguidade aqui do Oriente Próximo, do Oriente Médio, né? Mesopotâmia, muito interessante isso, né? Quer dizer, quase todos, né? Os assuntos de história, né? O professor de história vai falar que é. Mas encerrando os Sumérios e os Acádios, agora a gente vai entrar no Império Babilônico. Daí eu vou ver, né? Eu vou avançar tudo aqui do Império, avançar os Impérios Babilônios e a sua queda, e aí talvez avançar até, quem sabe, até a própria Império Romano aqui no Oriente Próximo, e aí depois eu vejo, né, como que vai ficar meu tempo, dependendo de como que eu vou, se eu vou ter tempo ainda para dar essas aulas, e eu volto, né, pro Egito. Acredito que vai dar, mas eu vou ver como que eu vou fazer, pretendo fazendo aí uma série separada para tentar fazer uma coisa mais detalhada, né, porque eu acho que fica mais interessante quando fica bem detalhado, bem explicadinho. Então é isso. Essa foi o Império Acadiano.